Vocês pediram e finalmente a gente está aqui, no vestiário da Vila Belmiro. Aliás, eu não sei, eu vou pedir para o Matheusão depois abrir aqui a imagem, a câmera principal, para vocês verem esse belo fundo do Rei Pelé aqui. Estamos gravando aqui na Vila Belmiro uma entrevista bem legal com o técnico que colocou o Santos novamente na final do Campeonato Paulista Sub-20. Todo mundo viu, vocês adoraram o vídeo de sexta-feira, né? Aquela classificação épica, acho que dá para chamar assim. Então, fazer essa entrevista hoje. Antes dela começar, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal. Se você quiser se tornar membro, também fique à vontade. Aliás, no final desse vídeo tem pergunta dos membros também. Fiz a postagem lá para o pessoal mandar. Perguntas bem interessantes também. E vai ser no final desse vídeo, então fica ligado. E agora eu cumprimento nosso convidado, Vinícius Marques, Beleza, tudo técnico do bem? Boa Sub-20. tarde. Prazer, Vini. Muito obrigado por dar essa entrevista aqui pra gente. Estamos bem acompanhados, né? É, né? Nosso rei, não tem como, né? Tem uma responsabilidade muito grande ficar falando, né? Com ele olhando, né? Ele observando aqui, né? Exatamente. Primeiro, boa tarde. Gostaria de agradecer os canais do Jogo Falado, né? Pelo convite. É sempre uma honra poder estar conversando sobre futebol de base, aquilo que eu me preparei durante minha vida para ter essa oportunidade. Então, estou muito feliz. Muito obrigado pelo convite. É isso, a gente vai repercutir também no Vini Santos, é claro, por isso que o Vini citou aqui, tá? Aí na íntegra você confere aqui no canal Jogo Falado, mas também lá no Vini Santos vamos ter essa repercussão. E para começar, Vi, eu queria te perguntar mais do início da sua carreira mesmo, como é que foi a sua inspiração para ser técnico? Tem aquela pergunta, a gente escuta bastante, a gente que eu digo da mídia, né, o jornalista, mas eu acredito que técnico também escute. Você é um jogador frustrado? Como é que foi? Você começou porque não conseguia ser jogador, você falou, não, cara, eu quero ser técnico mesmo, desde cedo teve essa vontade. Como é que foi esse seu início? Primeiro, né, eu sempre, como jovem, né, você sempre tem um desejo de ser jogador de Não futebol, tem como não né, ter, não né? tem como. E eu joguei futebol até o sub-20, né, então eu tentei clubes grandes em São Paulo, fiquei por um tempo, depois fui reprovado, que é normal, né, não entreguei o que o clube esperava. Aí meu último clube foi pro Avaí de Santa Catarina, né, eu fiquei 1 ano e meio no Avaí de Santa Catarina, disputei 2 Taças São Paulo, né. Infelizmente tive uma lesão de tornozelo na qual me afastou por 4 meses. E aí nesses 4 meses eu decidi por conta voltar para São Paulo e literalmente largar o futebol. Achava que para mim já não dava mais, né? Tava sofrendo muito longe da família e aí eu tomei a decisão de estudar, né? A partir daí eu estudei, fiz educação física, terminei educação física, depois fiz fisioterapia, né? Ganhei bolsa universitária, atleta, né? Na faculdade Unip, na qual eu fiz fisioterapia, então bolsa 100%. Então o futebol profissional eu não fui, mas consegui ser um atleta, né, de Sim. nível universitário. Tenho um entendimento, tem alguns atletas que são da minha geração, né, que é o caso do Robinho, que é um jogador 8-4, então joguei contra muito nos defs da vida de 14, 15 Sim, sim. anos, mas não fui jogador profissional, tá? Mas aí você começou então bem cedo, né? Você foi para a faculdade já com essa vivência do futebol, fez seu curso e tal, e aí quando você começa a carreira de fato como técnico, como é que foi? Então, na verdade, quando eu termino a faculdade, era o processo que estava começando os cursos da CBF, né? Aí eu vou trabalhar em algumas escolinhas de futebol, né? Recebo um convite para trabalhar no meu antigo clube, na qual, nesse clube, eu passei por todas as categorias. Então, eu fui professor de escolinha, fui treinador de time social, fui captador durante esse tempo, fui treinador do sub-11 ao sub-20 e fui auxiliar técnico do sub-11 ao sub-20. Então eu tive a vivência em todas as categorias do futebol de base. E aproveitar até já que você entrou nisso, essa diferença de função, por exemplo, você foi captador de talentos, você foi auxiliar técnico, você foi técnico, você considera que isso te formou um profissional mais completo, digamos assim? O que eu falo para todo mundo que hoje trabalha no futebol, uma coisa muito interessante é você vivenciar e conhecer um pouquinho de cada área, porque é muito importante. Desde quando você capta um atleta, ou um atleta chega dentro da sua categoria, você precisa entender o contexto que ele vem. Então isso eu aprendi muito com essa parte da captação. Então é diferente você captar um jogador em São Paulo e você captar um jogador do Nordeste. Então você tem que entender um pouco da cultura da onde esse jogador está inserido. Então, quando eu viro treinador, pelo fato de eu ter sido passado por essa função de captador, foi importante e me agregou dentro da função como treinador, porque o treinador ele recebe jogador de várias
lugares do país, né? Várias regiões do nosso país. Então é importante. Eu acho que isso implica também na condição social do atleta também ser diferente o tipo de tratamento. Imagina, você pode me corrigir se estiver errado. Como é que é você lidar com aquele tipo de talento que às vezes precisa de um pouquinho mais de atenção, digamos assim? Um pouco mais de carinho, não sei, pode ser. Como é que é pra você e se realmente isso acontece, cara? Não, acontece, cada indivíduo tem as suas individualidades, né? E isso é muito importante. Então, por exemplo, tem um indivíduo que ele responde com um feedback um pouquinho mais agressivo, e tem indivíduos, atletas, na verdade, que responde com feedbacks um pouco mais paisão. Então, isso junto com a minha comissão e principalmente em todas, praticamente quase todas as comissões que eu trabalhei, a gente tem um profissional que é responsável por isso, que é o trabalho do psicólogo, né? Então é muito importante. Como o futebol ele tem um lado muito forte mental, a importância do psicólogo e dentro dessa percepção do nosso grupo, a gente consegue entender se um atleta ele responde com feedback um pouquinho mais incisivo ou se o atleta ele responde com aquele feedback não expor muito, chamar no particular. Então isso é importante e faz com que a gente consiga tirar sempre o melhor desse tipo de atleta. E essa vivência que você tem, teve como atleta, você acha que isso também te auxilia na hora de lidar com esses meninos? Cara, eu acho que sim, me auxilia muito. Porque que acontece? Eu sou um treinador que, por exemplo, eu não joguei alto nível, né? Mas eu joguei nível universitário, joguei na Várzea de São Paulo. Então, por exemplo, em 2008 fui campeão de Copa Kaiser, que na época jogava-se muitos jogadores que tinham sido profissionais. Infelizmente, o futebol tem isso. Às vezes, um tem um pouquinho mais de estrela para conseguir entregar um resultado e ser profissional, e tem outros caras que param em virtude de alguma coisa, lesão, ou porque também não foi tão dedicado, entendeu? No meu caso, eu acho que eu não fui tão resiliente quanto o futebol precisa ser. Então, por isso, eu acho que eu não consegui atingir esse nível de ser profissional, mas eu me considero um cara que entendo do futebol, tenho condições para trabalhar dentro do futebol e trabalhar com profissionais de alto nível, porque eu consigo falar na linguagem do boleiro e consigo também falar na linguagem de um pouco mais acadêmico. Essa participação sua na faculdade, você fez educação física, fez fisioterapia, acredito que você tem até licenciado a CBF já, né? Eu tenho todas as licenças, eu tenho de Uhum. licença B a licença Pro. Então eu tenho todas as licenças. A licença B para trabalhar com futebol de base, a licença A é para trabalhar em nível nacional, campeonatos nacionais, e a licença Pro é para trabalhar com campeonatos internacionais sul-americano, né? Então hoje eu sou formado na licença Pro desde 2001. Eu comecei com as licenças em 2016, né? E aí termino todas as licenças em 2021, desculpa. Então, por exemplo, a minha última turma de licença Pro, eu trabalhei com o professor, eu tive na turma professor Dorival, professor Renato Gaúcho, né? Então, assim, pessoas, treinadores que eu tenho como referência, olhando, estava no meu lado, fora outros treinadores um pouquinho mais novos que também estavam, né? Peguei esses dois de referência porque estão no Sim, cenário. mas tinha outros também no estágio igual o seu, assim, parecido, tipo, Exatamente, exatamente. Isso era importante. Dentro dessas trocas, dentro de uma licença dessa, eu percebia que eu estava no caminho certo, né? né? O que faltava, assim, para nível de base, para dar um passo para nível profissional, é oportunidade, né? Porque o futebol, ele é o mesmo. A gestão do atleta, ela é a mesma, porque é o ser humano, né? O que faz é o quê? É o feeling e a responsabilidade do nível profissional. Uhum. Aproveitar já que você citou essa questão de gestão, você passou por um tempo aqui no Santos como auxiliar do Kleber Xavier, né, a comissão anterior do Santos, auxiliar do elenco profissional, claro. E aí você desce pro sub-20, a gente até vai falar já já da melhora que esse time teve, técnica e taticamente também. Mas aproveitar, você pegou a gestão, cara. Como é que é lidar com um elenco de homens adultos profissionais, um elenco de 30, 35 caras, e qual é a diferença em relação a meninos de 18, 17, 20? Não tem mesmo, tipo, muita diferença? É mais ou menos a mesma pegada? Ou como é que é? Você acha que, tipo, precisa ser, às vezes, você falou a questão um pouquinho antes, de ser um pouquinho mais firme com alguns, paisão com outros. O elenco profissional também é assim, não só no Santos, tá? Em qualquer lugar. Mas você acha que no futebol tem tanta diferença assim da base pro profissional na gestão em si? Então, na verdade, até então, né, eu troco muita ideia com vários treinadores de diferentes níveis, né? E eu sempre perguntava essa relação
interessante em relação ao profissional, né? O atleta profissional. O que eu percebi quando eu chego no Santos? Que o atleta profissional é muito mais fácil lidar, porque ele sabe o que ele quer, ele sabe que ele tem uma cobrança externa muito grande, então ele está focado em fazer aquilo bem feito, porque ele sabe que se não der certo, a responsabilidade é muito grande. Já na base, em termos de maturidade, então, por exemplo, você pega um sub-20, tem atletas de 18, né, de 17 para 18 anos, até o atleta de 20. Essa maturidade, ela oscila muito. Então, ele acaba sendo um grupo que você tem jogadores mais maduros e tem jogadores com um pouquinho mais, menos maturidade. Então, o seu trabalho para tentar mostrar para eles a importância deles entenderem que eles têm que fazer o treino bem feito, que eles têm que sair de uma sessão de treino sabendo para que é aquilo, é muito importante. Já o profissional não, o profissional já sabe, ele já teve várias vivências, ele já passou por vários treinadores, eles já passaram por diversos lugares do mundo em relação a futebol. Então, o nível de concentração e o nível de dedicação é altíssimo nível. Então, no futebol profissional acaba sendo um pouco mais fácil lidar com essa situação. E questão de, assim, até é complicado falar porque, infelizmente, a gente sabe o que acontece, mas o ego, como é que ele dá com o ego de, não só no profissional, mas também no profissional e diferente na base? Porque a gente pensa assim, você acabou de falar, os caras estão mais prontos, obviamente eles sabem no profissional o que eles querem, sabem por que eles estão ali, enfim, o que fizeram eles chegar ali. Como é que ele dá com o ego, assim, pro lado bom e pro lado ruim, digamos, na base também, cara? Isso acontece às vezes briga, tipo, por, como é que eu posso explicar? Briga por, sabe, é questão de vaidade, pronto, a palavra é essa, tá me fugindo. Questão de vaidade acontece também na base? Cara, acontece, o ser humano, a gente precisa entender o ser humano, né? Então, por isso que é muito importante e a gente tem que ter a sensibilidade, feeling, que aí cada treinador tem o seu na gerência do grupo. Então, sempre tem um jogador que ele tem um pouquinho mais de vaidade aqui, que não gosta de receber tanto tomar um esporro ou uma dura na Uhum. frente de todo mundo. Então você tem que entender o momento que você tem que acessar esse atleta na frente de todo mundo para todo mundo ficar ciente que se está acontecendo com ele pode acontecer com os demais, mas também eu tenho que ter a sensibilidade, se for uma coisa um pouco mais séria, de chamar no particular, opa, senta aqui do meu lado, vamos lá, você não entendeu isso, eu preciso que seja assim, eu não abro mão disso, disso e disso, isso tem que ser bem feito, porque senão o meu pensamento é sempre pensando o melhor para o Santos ou para a categoria. A partir daí que foge alguns comportamentos que eu vejo que está atrapalhando o andamento do todo, aí eu tenho que intervir e colocar o jogador para entender um pouquinho qual que é o nosso andamento coletivo. Porque é o que eu sempre falo, uma categoria, ela tem 24, 25 atletas, esses 24, 25 atletas, eles têm que estar andando para o mesmo lado. Se eu deixar 25, 24 atletas, cada um pensar de um jeito e fazer as coisas que eles querem, você perde o controle e isso não é interessante. A função do treinador é liderar esses atletas e fazerem eles pensarem dentro de cada um da sua função, cada um dentro da sua principal característica, remar para o mesmo lado. Então isso é a coisa mais importante que o treinador tem que ter. E aí é sensibilidade, é feeling, com uma comissão na qual entenda qual que é o nosso papel, que isso aí ajuda muito. Isso, eu imagino que aconteça em mais de uma categoria, mas o sub-20 por estar mais próximo do profissional, talvez tenha um pouquinho mais, né? E aí eu queria entrar na parte de você ter passado por todas as categorias. Qual é a que você considera a principal diferença, nas qualidades que precisam ter em cada categoria? Porque, por exemplo, óbvio que quando você vai captar um talento, você vê ali, ó, ele tem isso, ele tem aquilo, físico, talento, tal valência, tal fraqueza, enfim. Mas, por exemplo, a gente vê muito que o sub-11, 12, 13 é uma categoria de muito aprendizado ainda. O 15, por exemplo, muita gente não sabe, o 15 não tem expulsão, tá? Sub-15, quando um jogador é expulso, entra outro no lugar, não fica com a menos. O 17 já é diferente. Perfeito. Por exemplo, o 17 no Campeonato Paulista tem menos tempo de jogo do que no 20. O 20 é o tempo igual ao profissional. Então, só para passar para o pessoal mesmo, tem essas diferenças. O que você considera o principal em cada categoria? Por exemplo, no 20, para estar pronto no profissional, o que você considera essencial? No 17, o que você considera que é o principal trabalho da comissão para moldar ele na categoria? E assim por diante. Primeiro, né, eu acho que é muito importante a gente nunca abrir mão da qualidade técnica
dos atletas, né? Principalmente aqui no Santos. O Santos tem uma característica, um DNA ofensivo, um jogador de refino técnico muito bom. Então, primeira coisa, a gente não pode abrir mão dessa qualidade técnica. Então, independente das categorias, o cara tem que ter uma boa relação com a bola, né? Lógico, a partir dos 13 em diante, já começa a subir um pouquinho do sarrafo, do 14 para o 15, já começa a gente perceber se essa parte de valências físicas, o garoto entrega algumas coisas que é importante para a categoria, né? Então, vamos lá, um zagueiro, a gente não pode ter um zagueiro, lógico, com 1,50 m. Esse tipo de posição, ela pede como que eu posso te dizer? Um perfil físico ideal, assim como o goleiro. Só que a gente também não pode só achar que só o alto, o mais forte que vai jogar. A gente sempre tem que ter alinhado a qualidade técnica, o entendimento de jogo, a parte cognitiva desse atleta para a posição. E assim, dentro das categorias, dentro do departamento, a gente precisa ter um caderno de conteúdo para cada categoria. A categoria sub-11, a gente precisa que o atleta tenha a relação de ambidestria. A categoria sub-13, a gente precisa que eles tenham uma relação de dinâmica grupal, uma relação de 3 contra 3, que eles entendam essa relação do jogo. Pô, a sub-15, que eles começam a entender o que é o jogo posicional, o que cada posição precisa ter, o que cada atleta precisa fazer na sua posição. Não especializar. Eu acredito muito que o atleta no sub-15, no sub-17, ele precisa vivenciar 2 ou 3 posições. Então, por exemplo, um zagueiro, ele pode ser um lateral direito ou pode ser um volante, dentro da qualidade que ele tem. Ah, um volante, ele pode ser um zagueiro ou um meio-campista, porque as posições hoje, o jogo, ele está muito dinâmico. E como o jogo ficou dinâmico, ele passa por algumas funções dentro do jogo. E assim vai, um meia ele tem que conseguir fazer um segundo atacante, um ponta, que é o extremo, o externo, ele tem que conseguir fazer, às vezes, um meia ou um lateral. E assim, porque como o jogo ficou muito dinâmico, ele pode estar vivenciando. E isso eu acredito muito dentro da formação num departamento de base, né? E como você me perguntou, o que que precisa no sub-20? Hoje o sub-20 ele é uma categoria muito próxima do profissional, Sim. mas que ao mesmo tempo, eu sempre falo para os atletas, ela está próximo, mas ela está distante, entendeu? Porque esse cara no sub-20, ele precisa entregar muito para ele conseguir chegar no profissional e, por exemplo, pegar uma relação para jogar e principalmente ser titular. Então ele tem que estar muito bem preparado, além de qualidade técnica, entendimento, ele precisa ter bons números físicos, ele precisa ser um cara potente, ele precisa ser um cara que tenha agilidade, ele precisa ser um cara que tenha o entendimento do jogo, porque vamos lá, se tem um atleta que só joga com força no profissional, ele vai ter um cara mais forte que ele. Então ele precisa entender o que o jogo está Alguns, né? pedindo, entendeu? Pô, se tem um cara que só joga com a velocidade, vai ter alguém no profissional que vai ser mais rápido que ele. E assim por diante. Por isso que eu prego dentro da categoria sub-20 que o atleta precisa ter um entendimento do que o jogo está pedindo. E cada jogo pede uma coisa. Às vezes você vai jogar contra uma equipe que ela é mais vertical. Daqui a pouco você vai jogar com uma equipe que ela é mais trocas de corredor. E aí é um outro tipo de jogo. Então, dentro dos treinamentos que a gente tem diário, a gente precisa fazer o jogador entender cada tipo de jogo. Cara, perfeita explicação. Muito completa, tá? Obrigado, Vini, por isso. Vou até dar uma pausa aqui para pedir para você, depois dessa bela explicação, não esquece de deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal. Esse papo tá muito bom e muito técnico, para você entender mesmo, você que não conhece, às vezes o pessoal chega e pergunta algumas dessas coisas aqui, então você tá aprendendo aqui, estamos aprendendo, que eu também estou. E aí eu passo, já que você falou de estilo, de enfrentar estilos diferentes, né, Vini? Você, quando chegou, eu falei no começo aqui, você mudou esse time bastante. Eu não estou pedindo para você fazer comparação com os trabalhos anteriores, não é isso. Mas eu queria que você, se você conseguisse explicar o porquê que esse time começou a desempenhar tão melhor assim com você. Eu, particularmente, acompanhei a campanha inteira do Sub-20 esse ano, paulista e brasileiro, e acho que estamos no melhor nível de desempenho entre o ano inteiro. Por que você acha que você acha que casou as suas ideias? De repente o elenco realmente comprou? Aliás, eu falo com alguns meninos e todos elogiam muito o seu trabalho, a sua gestão de grupo principalmente também, alguns já elogiaram para mim. Por que você acha que casou tão rápido assim esse seu trabalho aqui no começo no Santos? Porque, vale lembrar até, é o começo ainda, né? São 7 jogos, eu tô enganado? São 8 jogos. 8 jogos. Foram dois
do Primeiro Mata, né? Portuguesa Santista. Portuguesa Santista, 2 do Corinthians, São 2 do São Bernardo. Bernardo e 2 do Palmeiras, né? É isso. Fizemos alguns amistosos, fizemos amistosos contra Sim. o São Paulo, contra o Ibrachina, né? Mas oficiais são 8 jogos, né? Então, o começo de trabalho ainda. Por que você acha que casou tão rápido? Primeiro, eu não poderia deixar de citar aqui, né, o trabalho do Cupertino, é um companheiro de profissão, né? Um cara que, assim, eu sempre via o cara que trabalhou com o Luxemburgo, auxiliar técnico de grandes equipes, e então não posso deixar de falar, né, que eu cheguei para o lugar dele, mas é um excelente profissional, trabalhou em seleção brasileira, né? Então, primeiro, parabenizar o trabalho. Segundo, tem algumas coisas que eu, como treinador, eu não abro mão. E isso é muito pessoal, entendeu? E o que eu sempre falo, o futebol, ele não tem certo ou errado. O futebol não tem certo ou errado. Tem aquilo que eu acredito como ideia, que faço os meus atletas comprarem a ideia que vai ser bom para eles individualmente e coletivamente. E a partir daí, no dia a dia, é um poder de convencimento. Ó, tá vendo como tá dando certo? E começo com eles dentro de treino, através de vídeos, através de situações do que acontece no jogo, para convencer eles que aquilo que a gente está fazendo é o melhor para eles e para a equipe. Então vamos lá, eu sou um treinador que eu falo para os atletas que eu penso que quando a gente não tem a bola, a gente tem que tirar o tempo do adversário. Tirar tempo do jogador de futebol. O que seria tirar o tempo do adversário? O jogador adversário nosso tem que ter pressão na bola o tempo inteiro. Então a gente trabalha os nossos treinamentos para o cara tirar o tempo do nosso adversário. Pressão na bola, ocupação de espaço. Para quê? Para induzir o adversário ao erro. Induzindo ele ao erro, eu consigo ou roubar a bola ou fazer ele perder a posse da bola. E com isso eu vou desencadeando o que eu penso de jogo. Então, por isso que hoje você olha a equipe do Santos, você fala assim, uma equipe que é agressiva sem a bola, porque a gente criou culturas de treinamento na qual tá sem a bola é muito ruim para nós. Então a gente quer ter a bola. E quando a gente tem a bola, fazer o nosso jogo. Qual que é o nosso jogo? Um jogo na qual a gente consiga manipular o adversário. Por exemplo, se o adversário está me pressionando com um jogador, eu faço uma saída com 2. Se o adversário está saltando com 3, eu monto uma linha de 4. E a partir daí a gente vai desencadeando o jogo. E até aproveitar essa questão que você citou de mudar o time, eu vou, como eu falei no começo aqui, tem pergunta do pessoal do Clube de Membros aqui, mas eu vou pegar uma que fala um pouquinho mais de função, eu acho que já encaixa um pouquinho nesse assunto, que é a do Gabi Escola. Gabi, se eu falei seu nome errado, você me desculpa, tá? Mas é Gabriel Biscola, o nome dele, eu acho que tá certo. Ele pergunta de uma dupla específica, que é o Bernardo e o PP. Como você enxerga a utilização dessa dupla? São dois jogadores que, em tese, têm a mesma função, embora possuam características diferentes. E aí eu vou emendar já falando que você citou de montar times diferentes, né? Aqui, eu acho que foi contra o São Bernardo, você põe uma linha com 3 para sair jogando, contra o Palmeiras já foi um pouquinho mais diferente, jogou com os dois, PP e Bernardo. Antes disso, quando o Rodrigo, que infelizmente sofreu uma lesão de LCA, estava disponível, você chegou a colocar o quarteto, né? Com Xavier, Rodrigo, Bernardo e PP, antes do PP também, do Bernardo ter aquela lesão do tornozelo. Como é que você enxerga os dois e como é que é para você, quando você muda o time assim, coloca, a gente está tão acostumado hoje em dia a ver jogadores bem abertos, né? Se você jogar com pontinha aqui, o centroavantão. Você colocou um time mais móvel, por exemplo. Como é que você enxerga esses dois e como é que foi fazer essa mudança também no time? Então, o que eu penso, né, sobre o jogo? O jogo ele tem o seu sistema, sua plataforma, que é a maneira como os atletas se distribuem e ocupam os espaços do campo, né? Mas eu acredito que o jogo ele se resume nas pequenas combinações de 2 contra 1, 3 contra 2, até um 4 contra 3. É onde resume as vantagens que o jogo te dá para você poder progredir. E aí justamente isso. Quando eu cheguei, eu tinha escutado muito falar do próprio, já tinha enfrentado o Bernardo, já tinha enfrentado o PP, já tinha enfrentado Xavier e Rodrigo César, né? E aí quando eu olho para o DNA do Santos e falo assim, pô, o Santos é um time muito técnico, eu preciso jogar com esses 4. Eu chamo esses 4 e falo, ó, eu quero jogar com vocês 4. Mas e aí, vocês 4 querem jogar juntos? Ou a gente quer. Então vamos lá. O que eu não abro mão para jogar esses 4? Pressão na bola. Beleza. O que é mais fácil? Eu ocupar esse espaço do campo para pressionar para frente
ou eu não ocupar os espaços para ter que correr para trás. Gosta de correr para trás? Nenhum jogador de futebol gosta de correr para trás. Eles correm, porque der, mas eles não gostam. Eu comecei a mostrar para eles, se a gente fechar bem os espaços, a maior parte do jogo eles vão começar a correr para frente. E levei para o treinamento. Dentro dos treinamentos, eles começaram a perceber. E aí eu comecei a ver que, opa, eles também vão conseguir. E deixei bem claro. Cansou, não tem problema nenhum se você vai cansar com 45, se você vai cansar com 60 minutos. O que é importante? Entregar o seu melhor, o seu 100%, para quê? Daqui a pouco entra um outro jogador e entrega mais 100%. E aí a gente consegue ter a força do grupo e o poder do nosso coletivo. Então, se nos demos bem, né? Eles começaram a entender e as coisas começaram a acontecer. Infelizmente, nós tivemos o Bernardo no primeiro jogo contra o Corinthians, que ele torce o tornozelo e aí sai. E aí depois tivemos a torção do Rodrigo César, a lesão de LCA do Rodrigo César. Mas é aquilo que eu falo, eu não posso esconder jogador. Eu tenho um grupo muito forte. E aí, a partir do momento que eu olho o Pedro Assis ele tem uma característica diferente do Rodrigo César. Sim. Muita força, muita imposição física, incomoda zagueiro. O que eu comecei a fazer? O nosso jogo com o Pedro Assis é outro. Precisa chegar a bola do lado, precisa chegar a bola de uma forma de jogo aéreo, que é totalmente diferente do Rodrigo César. E aí muda-se a característica. Então, eu deixo bem claro para eles que o nosso jogo ele passa de acordo com os jogadores que estão dentro de campo. Por isso fica muito mais fácil, dentro de uma troca ou outra, mudar. Porque eu penso mais em utilizar o que o cara tem de melhor. E você mostrando com essa explicação que não fica preso em uma ideia fixa, né? Você não tem eu preciso sempre colocar essa formação, esse time distribuído dessa forma. Você não tem isso, né? Não tenho. É um pouco mais difícil, né? Mas tudo não é só eu pegar, criei a ideia e colocar pro jogo. Não, tudo isso que a gente tem de ideia, de comportamento, a gente leva para o treino. Faz o treino, monta o treino, avalia o treino, passa para eles com o vídeo o que foi bom, o que precisamos melhorar. Então tem uma discussão com a comissão, chamamos o atleta para olhar o vídeo do que ele fez de bom, dando um feedback positivo, dando um feedback na qual o que ele precisa ajustar, e aí com essa interação coletiva, a gente consegue estar vendo o que a gente está evoluindo, o que a gente não está evoluindo. Isso é o mais importante, né? Que eu acho que isso é o processo de aprendizagem. O erro faz parte. Se não errar, o cara não evolui. Então, às vezes, o cara aprende com um erro. Dói, mas eu tenho certeza que o erro, ele aprende também com esse erro. Sim. E aproveitar também, você falou de treinos, né? Cara, como é que é, até para explicar pro torcedor que não é tão familiarizado, como é que é a semana de preparação, não só para a final agora, vale lembrar que a gente está gravando isso aqui antes da final, tá, gente? Santos e São Paulo vão se enfrentar pela final do Campeonato Paulista Sub-20, a gente está gravando uma semana antes. Mas como é que é a semana de preparação de qualquer... Você falou do vídeo, a gente entrevistou aqui recentemente o canal, o Vinícius Rocha e o Davi Nogueira, do Sub-17, Sim. e eles contaram pro pessoal, a gente tem sessões específicas, a gente tem o pós-jogo lá, o vídeo que a gente faz o nosso próprio scout lá marcando, vencemos tal duelo, perdemos tal duelo, usando tal coisa. Como é que é a semana do treinador? Como é que é a preparação dos treinos, a preparação para os jogos? Como é que é a semana do treinador? Vamos lá. Primeiro, né, a rotina de um treinador, a rotina de uma comissão técnica, parece que não, ela é uma rotina praticamente quando a gente fala de futebol profissional, que querendo ou não, o sub-20 já é um futebol profissional. Já é de alto nível, né? Exatamente, a gente depende disso, né? É o nosso sustento. Então, por exemplo, hoje a categoria sub-20 ela está treinando à tarde. Então, normalmente a comissão técnica chega no CT, Meninos da Vila, né? No Rei Pelé, às 8h30, 9h, né? Então, a partir daí, a gente já começa o nosso planejamento diário. Então, quantos atletas nós vamos ter? Qual atleta que está em condição boa? Qual atleta que a gente tem que tomar cuidado para saber se ele consegue treinar ou não? Monta o nosso treino do dia, né? Aí montamos o nosso treino do dia. Dividimos os times, que dependendo do que é o dia do treino, dividimos os times. Saímos do CT, vamos almoçar, voltamos para o CT para dar o treino à tarde. Acabou o treino, a gente já tem a filmagem desse treino. Às vezes a gente discute o que foi o treino, o que foi legal, o que não foi. Passa para o vídeo e aí onde começa o trabalho da comissão. O que é vídeo setorial, a gente chama por setor. O que é vídeo
individualizado, a gente chama o atleta para passar esse vídeo para eles entenderem o que eles precisam ajustar ou o que, que eles precisam cada vez mais fazer de uma forma melhor, porque é aquilo que vai ajudar eles. Então, já de antemão, até parabenizar, né, essa nova estrutura do CT Pelé. Depois dessa reforma, ficou uma estrutura fantástica, muito boa, sala para todas as comissões técnicas, uma sala de vídeo e de imprensa muito legal, moderna, uma academia muito moderna, vestiários excelente. Então foi muito boa, principalmente para o departamento, essa estrutura nova. E agora o campo que está sendo entregue aí dentro de uns 10 dias também, com uma grama excelente. Então isso só tem a crescer e a desenvolver o nosso talento, né? Que bom que você já abordou essa parte da estrutura. Até fica aqui realmente o elogio à boa reforma que o Santos fez. Demorou um pouquinho, né? Mas tudo bem, isso sou eu falando, tá? Mas é realmente uma boa esticada ali, porque precisava de um espaço. É sempre bom ter uma estrutura a mais, né? Você citou a academia. Foi uma das coisas que mais me chamou a atenção no dia da inauguração. Eu lembro bastante que eu até postei no Twitter, o pessoal falou: pô, caramba, realmente está bem nova e tal. E é bom pontuar que quase todas as categorias, se não todas já, precisam utilizar a academia, certo? Eu não sei se o Sub-11 precisa, por exemplo, precisa? Não, o que acontece é o seguinte, o trabalho de força ele começa a ser bem utilizado, lógico, para ganho de massa Sim. muscular, né? A partir do primeiro estirão que ele tem ali entre sub-13 em diante. Porém, o sub-11 ele usa muito exercícios com o peso do corpo, né? Uhum. Muito mais para mobilidade, motricidade humana, para eles conhecerem alguns movimentos que é muito importante para a prática do futebol, né? E aquela coisa, né? Eu sempre acredito que dos 13 anos para baixo, quanto mais atividade, quanto mais modalidade esportiva eles fizerem, melhor é o repertório motor do atleta, né? Então, mas assim, a maioria das categorias já estão utilizando academias do CT Pelé. Então, por isso, obviamente, é bom ter uma opção a mais, né, e muito moderna igual tá lá. Inclusive o Sub-11 que está nas quartas também do Campeonato Paulista, se eu não estou enganado, ou semi já. Obrigado, Gabriel, que da assessoria informou a gente. Semi bateu o Botafogo de Ribeirão Preto recentemente, então mais uma categoria que está bem longe também no estadual, bom pontuar. Vinícius, cara, você falou de começo da carreira, né, estudos e tal, e eu acabei até que nem te perguntei. Qual foi a sua inspiração quando você começou em técnicos? Quem é o cara que você olha mais e fala, caraca, porque não queria fazer igual, mas tipo, me inspiro nesse trabalho, gosto muito de assistir esse trabalho e até hoje se tem essa admiração. Na verdade, cara, eu fiquei um tempo muito grande no meu outro clube e foram 15 anos e 8 meses, né? E como eu falei para você, eu passei por todas as categorias, então eu consegui vivenciar vários tipos de treinadores. Uhum. Então, por exemplo, desde quando eu joguei futebol, tem algumas coisas que eu acho que é muito importante e carrego como meu DNA, né? Como o que eu acredito no futebol. Só que tem outras coisas que eu aprendi com os outros treinadores olhando no dia a dia. Dentre eles, por exemplo, vou citar alguns aqui que eu trabalhei dentro do departamento e alguns até trabalhei na categoria, que me dava autonomia para estar dentro do treino, para estar auxiliando, para estar junto, às vezes até pegando bola, porque vou dar um exemplo, eu era do sub-11, tinha o Osmar Loz no sub-20, que chegou em 4 finais de Copa São Paulo, Uhum. né? E me dava autonomia, eu quero você no meu treino, pode estar aqui comigo. Então, quando eu ia pro treino dele, nossa, ficava olhando, eu falava, meu, quero ter o desempenho que ele teve com as categorias sub-20. Estou dando um exemplo dele Sim, sim, agora, mas, claro. por exemplo, eu trabalhei com o Coelho, o Diego Coelho, né, que também lá, trabalhei com o Barroca, tive a oportunidade de ver o professor Eduardo Barroca no dia a dia dos treinos, também como treinador de categoria sub-20. Tive o privilégio de trabalhar também com o professor Márcio Zanardi, tá? Que trabalhou aqui também. Passou por aqui. Então, são treinadores que foram bem vitoriosos, né? E que agregou. Aí você pega assim, dentro da formação que eu tive dos cursos da CBF, como eu disse para vocês, eu tive vários caras que dentro de discussões no dia a dia, pôde me ajudar e me agregar, porque eu sou um cara muito curioso. O que eu não vivenciei, se eu tiver oportunidade de perguntar, eu pergunto, porque isso vai me agregar de alguma forma, se eu precisar numa situação que acontecer.
né? Porque o treinador é aquilo. Se você não vivenciou, você tem que estar preparado para uma coisa nova que você vai ter que tomar decisão. E essa decisão, às vezes, ela é fração de segundos, entendeu? Uhum. Então é uma função muito delicada. Então você tem que estar preparado para aquilo que vai acontecer. E nem sempre você está preparado para tudo. Então você tem que estar safo para conseguir tomar a melhor decisão pensando num todo, né? Mas eu já tive excelentes treinadores que eu trabalhei na formação e que fez eu inspirar. Mas assim, um que historicamente falando, dentro do futebol e que eu era pequeno e aí meu pai falava muito, é o Tele Santana, Sabia que você ia né? falar aí. É o Tele Santana. É uma coisa que é um cara que foi muito vencedor, Sim, fez sim. equipes tecnicamente muito interessante. E tem uma coisa, o cara era bravo, que Também. é uma das coisas que eu acredito que às vezes a gente tem que ser duro, né? Temos o Muricy, que trabalhou aqui também, que era um outro treinador também, que, cara, trabalhava muito bem, equipes bem treinadas e, cara, também era um cara muito incisivo. Sim. Então são treinadores que eu acredito, lógico, tem o Tite também com uma outra personalidade ali, um cara mais agregador também, e é aquilo que eu falei para você, no futebol não tem certo ou errado. Tem Você aquilo falou que vários perfis diferentes, por exemplo. exatamente, tem aquilo que você acredita e faz bem feito. Então, por exemplo, tem coisas do Tite que eu acho que é muito interessante, tem coisas do Tele que eu acho que é muito interessante, do Muricy e assim por diante. Pô, do Guardiola, vamos falar assim. E aí eu tento, dentro daquilo que eu acredito, agregar e criar o meu DNA, o DNA da categoria que eu estou. E isso eu acho que é muito importante. Sim, que legal, legal. Você, como você falou, vários perfis bem diferentes, né? E sempre agregando aí, isso que é importante. Cara, a gente está passando já para a parte final e eu queria te perguntar em relação ao profissional agora, antes de passar para o pessoal do Clube de Membros aqui que mandou as perguntas. Em relação ao profissional, a gente, o Santos trocou a comissão técnica, né? Você fazia a parte anterior, foi para o Sub-20, o Matheus está lá como auxiliar, o César agora é coordenador. Como é que foi esse contato inicial com o Vojvoda? A comissão atual dele, ele chama alguns atletas para treinarem no profissional. Eu já até te perguntei uma vez, você falou que vocês têm algumas conversas e tal. É, ele ou a comissão, enfim, chega a pedir alguma coisa para vocês, ou quando vai ligar, por exemplo, você citou hoje, nem sei se podia falar, mas eu vou falar assim, o PP treinando profissional. Chega e pergunta, ó, Vinícius, o PP hoje vai treinar aqui, o que que você acha? Tá bem? Não? Ou como é que é esse tipo de relação que vocês têm? Primeiro, eu estou muito feliz, né, nessa posição que eu estou hoje, né? Primeiro, eu agradeço até o reconhecimento, né? Porque quando eu estava no profissional, o trabalho não aconteceu em relação a resultados, né? Alguns jogos nós tivemos bons desempenhos, só que a gente sabe que o futebol a gente precisa entregar vitórias, né? E aí, quando teve o desligamento do Kleber Xavier, que é um treinador que eu sou muito grato, hoje eu estou aqui porque ele me fez um convite para ser auxiliar da categoria dele, e aí os nossos, o próprio o diretor de futebol, o próprio executivo, o Matos, né, o próprio gerente, viu no dia a dia como nós trabalhávamos, né, achou que o Kleber teria que desligar o Kleber, porém o Matheus teve a sua função realocada para auxiliar da casa. O próprio Sampaio passou a ser, o César passou a ser coordenador técnico. O Fábio passou a ser coordenador de Eu esqueci do performance, Fábio, é verdade. um excelente profissional. E quando chegou na minha vez, eu falei, pô, todo mundo tá. Eles me deram a categoria sub-20. Acharam que eu teria o perfil para comandar a categoria sub-20. Agradeço, fico muito feliz, porque é uma coisa que a gente sempre fala, né? Hoje eu sou o treinador, amanhã eu posso ser um auxiliar. As funções, elas são diferentes, mas hoje dentro de uma comissão técnica, você tem vários treinadores, né? Eu sempre falo em conversas que às vezes você está numa posição de auxiliar, você dá 2, 3 passos para trás, vê o jogo de um jeito, age de um outro jeito. Quando você é treinador, você já toma outras, você é pago para tomar as decisões, então você tem que estar preparado porque agora é a vidraça, né? E eu sempre me preparei para ser treinador. Uhum. Todos os treinadores que eu trabalhei, que eu fui auxiliar, sempre soube disso, sempre me deram autonomia, com muito respeito, lógico. Eu sei me pôr como auxiliar e sempre falei para os meus auxiliares, eu sempre quero um auxiliar técnico como eu, porque assim, um cara que vai às vezes questionar no bom sentido, que vai pensar como a cabeça do treinador que eu vou enfrentar,
Porque assim, eu preciso também de uma pessoa do meu lado como um auxiliar que às vezes faça eu refletir algumas coisas. Ó, você está pensando isso, mas se acontecer isso. Então, isso é onde agrega o trabalho, né? E todos os treinadores que eu trabalhei me deram essa autonomia. Então, isso é muito importante. Então, hoje eu estou muito feliz aqui como treinador da categoria sub-20. Agradeço as pessoas que me fizeram o convite. Estou muito feliz e quero ficar com mais tempo. Sim. E essa relação com a comissão do Vojvoda, como é que é? Perfeito. Esqueci. Como que funciona essa? O César Sampaio hoje é o nosso coordenador de futebol. Sim. Então ele é o funcionário que diretamente fala com a comissão sub-20. Às vezes comigo, às vezes com o meu auxiliar, que é o Matheus, que também esteve no profissional lá Sim. trabalhando o Vasquez, trabalhando essa parte da transição. Então, por exemplo, o Vojvoda precisa de 5 jogadores por treino e são as volante, vamos falar, 5 posições. Vini, quem que tá bem para ir? Às vezes a gente fala o nome, esses atletas sobem. Às vezes eles vêm com nome pontuais, que eles viram dentro da característica que o jogador tem, dentro da característica que eles estão precisando para o treino que eles vão fazer e levam esses jogadores que eles pedem o nome, tá? Então, às vezes, a gente indica os jogadores, eles só pedem as posições e às vezes eles já vêm com o nome e aí esses jogadores, a categoria sub-20 ela sempre está aqui para servir o profissional. Quanto mais jogadores tiver no nosso profissional, é importante para o clube, porque é muito importante a gente entregar alguns jogadores não prontos, né? Preparados para treinar no profissional e dentro do treino profissional performar e poder ir para jogos. Você fala disso de não estar pronto, né? Normalmente nenhum jogador. É difícil. Os extras classes normalmente sobem já prontos, né? Mas como é que vocês fazem para ver, pô, esse moleque aqui já tá no estágio quase ideal para subir? O que que você considera, não sei se ideal, mas assim, considera muito bom para fazer essa transição, para realmente ver e falar, pô, esse moleque aqui não, tá na hora de subir. Primeiro, né? Quando esse atleta ele joga dentro da categoria sub-20 com muita facilidade, não vê resistência, não sofre para jogar, já é um parâmetro muito importante para a gente ligar o alerta e falar: opa, esse jogador está jogando com muita facilidade aqui. Então ele precisa ter um nível de exigência maior numa categoria acima, certo? E dentro dessa categoria acima, que seria o profissional, seria importante esse jogador já começar o quê? Treinar mais vezes lá. E com certeza, se esse jogador treinar mais vezes no profissional e continuar entregando bons desempenhos, naturalmente vai pegar a lista, pegando lista vai estar mais próximo de ter a sua estreia no profissional. Então esse é o primeiro parâmetro que a gente tem, aquele jogador que joga na categoria sub-20 com muito mais facilidade. E outra é quando tem uma carência na categoria de cima, né? Então, por dar um exemplo, perdeu-se um zagueiro, machucou dois zagueiros, precisa subir um zagueiro tal. Se esse cara estiver preparado, entregando coisas boas e for oportunizado, às vezes esse cara nem volta mais, porque quebra-se uma barreira. Sim. Então tem dois tipos, tem aquele atleta que vai porque ele está precisando ter um nível maior de exigência, e tem aquele atleta que vai porque está com uma carência e ele precisa, e aí aproveita a oportunidade. E agora a gente partindo para o final aqui da entrevista, como eu falei no começo, tem perguntas do pessoal aqui do Clube de Membros. Se você quiser se tornar membro do canal, você vai ter esse tipo de benefício, além de vídeos exclusivos, acessos antecipados e tudo mais. E antes de eu continuar também, se você quiser uma edição fera igual essa daqui, você chama o Matheus Meza. Eu tô falando para ele aqui de surpresa, ele tá dando risada ali atrás, ele vai colocar o contato dele aqui na descrição do vídeo também. Edição, filmmaker, é filmmaker ou é videomaker, Matheus, você fala? Filmmaker. Tanto faz, é os dois. Então, os fotógrafos também, é verdade, se você precisar de qualquer um desses serviços, chama o Matheus Meza que você vai ter essa qualidade aqui, tá bom? Eu vou passar pro Vini com as perguntas aqui do pessoal do Clube de Membros. A primeira, Vini, é do Igão SFC. O Igão pergunta: tem uma dúvida genuína. Alguns atletas do profissional descem para jogar com o sub-20. Ele deu exemplo, Robinho, Xermão. Como o grupo lida com isso internamente? Existe uma boa recepção? Isso gera algum sentimento de comparação ou desconforto? Fala, Igão, excelente pergunta, tá? Primeiro, né, o que a gente cria dentro da categoria, né? A gente tem atletas que às vezes ele é da categoria sub-20, que ele está no profissional, né? E esse atleta no profissional, ele pode só estar treinando e às vezes descer para jogar. Como esse atleta ele pode estar treinando, pegar a lista e não descer para jogar.
Então, o que eu sempre falo para os atletas é o seguinte: quem está no profissional tem a sua prioridade, certo? Por quê? Essa prioridade é, o cara está treinando com jogadores com nível de experiência maior, ou seja, o nível de experiência dele aumenta, né? A intensidade dos treinos e dos jogos, se esse cara está treinando e jogando, ela é maior. Então esse cara, esse atleta, ele desce com uma característica e com uma intensidade de jogo melhor que a que ele está no sub-20, dando um exemplo. Então ele está mais preparado. Então o que eu sempre falo, quer descer e jogar, você tem que subir para o sub-20, né? Então essa gestão que eu tenho que ter com os atletas, ela é muito importante. Eu vou dar um exemplo. O Simples, ele jogou praticamente o ano todo, né? Os jogos. Chegou nos mata, o profissional decidiu que o Sherman precisava ter um pouco mais de minutagem. Para o Santos e para a categoria é ótimo, 2 jogadores com muita qualidade. Sherman começou a descer, entregar bons desempenhos, né? E diminuímos a minutagem do Simples. Eu chamei ele, falei, poderia ser você. Então se põe no lugar do companheiro. Se fosse você, você ia descer e ia jogar. O Simples, lógico, o cara fica um pouco frustrado porque queria estar jogando, mas entendeu naturalmente. Então essa gestão ela acaba passando por mim, entender se o cara tá com um pouco mais de vaidade, se não tá. E aí eu mostro para ele que sempre o objetivo é pensar em benefício do Santos, nunca em benefício próprio, o individual. Então eu, junto com a comissão, a gente ajusta isso daí, desceu do profissional, vai jogar, e quem estava na categoria treinando vai permanecer no banco, ou não está muito bem, eu troco também, coloco o cara que está na categoria e assim vai. Perfeito. Você falou ainda do Sherman também, aproveitar até antes de voltar pro pessoal. A decisão partiu também dele, né? Pelo menos ele me respondeu isso até uma vez. Falou, pô, eu falei pra comissão que eu queria muito jogar e tal. Ele tava muito tempo sem jogar, né? Acho, se eu não me engano, no profissional, a última vez que ele joga é contra o Grêmio, lá no Sul. Ainda com a Sim. comissão do Kleber, você tava lá. É, partiu também de todo mundo, foi uma decisão conjunta? Cara, é uma decisão do departamento de futebol, né? Eu acho que o mais importante para o atleta é ele estar jogando, treinar e jogar. O treino e o jogo performam o atleta. Se ele só treina, é igual a prova, né? Você estuda, estuda, tem a prova. Se você só treina, você não tem um jogo, você não consegue entender se aquilo que você está treinando está te beneficiando. Sim. Então, o caso dele, como começou a funilar os jogos, ele é um atleta de categoria ainda sub-20, está nos ajudando muito. Ele ganha confiança, daqui a pouco se acontece alguma lesão, precisa de um jogador com a característica dele, um exemplo, o Michael, o Igor Vinícius, e o Vojvoda começa a ver que os jogos dele no sub-20 está sendo interessante, que pode ajudar ele, esse cara já ajuda também no profissional, o caso dele, entendeu? Então é mais importante, muito importante isso, né? O cara precisa treinar, jogar, para ele cada vez mais ter ritmo de jogo. Perfeito. O Michel Palamede, ele perguntou, o que se espera de um atleta para que ele chegue no sub-20 de um clube grande? É força, habilidade, jogo coletivo, o que mais? E o que se procura se desenvolver? Você até respondeu um pouco antes, né? Mas o que se procura mais desenvolver no sub-20 que ainda não foi trabalhado em fases anteriores que deixa o atleta mais pronto? Cara, é uma pergunta muito complexa, tá? É Michel, né? Isso. É uma pergunta muito complexa, mas assim, tem 4 pilares que a gente não abre mão, né? Que é o pilar técnico, o pilar físico, o pilar mental, né? Essa parte mental e psicológica ali que ele precisa estar muito preparado. E aí quando você pega e fala de categoria sub-20, para esse atleta chegar, existem 2 maneiras, né? Existe o cara chegar pelo um departamento de análise de mercado, que ele vem de um outro clube e às vezes é uma carência dentro da categoria, esse cara fica. Para chegar com uma avaliação, né, é mais difícil. Por quê? Você imagina o seguinte, nós temos atletas que trabalham do sub-11, sub-13, sub-15, sub-17 até o 20. Para chegar um atleta numa categoria no sub-20, é sinal que ele está melhor que o nosso do sub-17, né, e assim por diante. Então, hoje em dia, dentro de uma categoria sub-20, chegar de uma peneira sem ter lastro é muito difícil. Às vezes chega por um departamento de scout, que ele analisa o mercado, é uma carência nossa, e aí se esse atleta vem, é porque ele deve ter uma boa qualidade técnica, uma boa capacidade física e uma boa capacidade mental,
né? E isso tudo é avaliado dentro de alguns jogos que esse atleta tem. E aí os principais jogos se é jogo grande, se é jogo médio, e aí a gente tem os nossos mecanismos dentro do departamento. Você já quase respondeu uma outra também aqui, a próxima, que é do André Lucas. Ele fala: qual é o seu papel junto ao scout para observar esses jogadores de times menores que possam chegar ao Santos? E se há participação da comissão técnica? Vou dar exemplos aqui: o Gabriel Fomer acabou de chegar, o Vinícius Buquique, que chegou há pouco tempo, até chegou para o Sub-17, não é para a sua categoria, mas o Guilherme Lemes também, enfim. Mas qual é o seu papel, se é que você tem realmente esse trabalho em conjunto? Primeiro o nosso departamento de scout, ele tem, né, ele tem a função de olhar todas as nossas categorias e ver o que é carência, ver o que não é, e a partir daí atuar dentro do mercado. Então vamos dar um exemplo, o Fomer. O Fomer é um jogador que estava no Juventude, jogou Sub-17 no Juventude, jogou o Campeonato Sub-23, um excelente jogador, uma excelente qualidade técnica, excelente perfil físico, tá? Um jogador que faz lateral direito, faz um primeiro volante, chegou já a fazer até 8. Então a gente percebeu, o departamento percebeu que era um jogador importante, com uma característica diferente que a gente tinha, e foi no mercado e conseguiu trazer. Então isso é importante do scout, né? Ele tá atento no mercado, o que tem condições boas para estar dentro da nossa categoria. Esse é um caso, o próprio caso do Vinícius também, um meia com bastante mudança de direção, tem facilidade para pisar na área. Então, quando o departamento percebe que tem um jogador se destacando, ele chega nas comissões, conversa, mostra vídeo, pede para a gente também dar uma avaliada. A partir daí, a gente cria uma força-tarefa. Serve. Vamos esperar mais um pouquinho. E assim vai. Perfeito. O Robson Barbieri, ele até faz uma aqui, você já respondeu mais ou menos, mas eu vou registrar aqui, tá bom, Robson? Que é qual é o planejamento e o processo atualmente do Santos para corrigir ou melhorar pontos falhos em jovens jogadores? Acho que essa você já passou mais por cima, tá? Então só registrando mesmo. Obrigado pela mensagem, Robson. E o Gabriel Biscola, que tinha mandado aquela antes do PP e do Bernardo, se você quiser até completar, ele manda uma outra, que ele mandou junto as duas, que é: tem algum jogador do Sub-17 que hoje você enxerga uma boa projeção, que pode ser utilizado de repente até na final do Paulista? Por exemplo, você relacionou o Nadson para a semifinal, acabou não entrando, mas foi. Você enxerga algum menino assim um pouco mais pronto? Cara, o Santos tem uma característica de ser equipe formadora, né? Principalmente esses jovens talentos, às vezes eles pulam do 17 direto pro Sim. profissional, né? Algumas vezes a gente já viu acontecer isso, né? Então, assim, tem 3 jogadores hoje que tá treinando, né? 4 jogadores que tá treinando do Sub-17 com a gente, que é o Nogueira, o Pradella, o Nadson e o Rafael, né? Então, assim, são jogadores que têm muita qualidade técnica, né? Já estão entendendo como que é treinar na categoria sub-20, porque é aquilo que eu falei, tem algumas coisas que eu não abro mão dentro da categoria. Então, nível de intensidade, nível de entrega, percepção de estar concentrado dentro dos treinamentos, que eu acredito que se o atleta fizer isso bem feito, o nível dele já sobe naturalmente, né? Então isso é muito importante. Então quando você fala para mim assim, você vê alguns atletas do sub-17 com projeção para sub-20, o próprio Nadson é um deles que já jogou Copa São Paulo, né? Tem uma característica de 1 contra 1 muito boa, né? Mudança de direção, engano, precisa melhorar um pouco da sua finalização, mas é um jogador que a gente já enxerga aí com uma projeção boa para estar já pisando no sub-20 o ano que vem e no futuro próximo, né? Se ele continuar evoluindo, tiver cabeça boa, conseguir chegar no profissional. Perfeito. Aí a pergunta do PP e do É Bernardo, verdade, né? por favor. Que são 2 meias, são 2 meias com característica diferente, né? Um é um meia mais de criação, né? Com mais qualidade técnica, engano e percepção de leitura de jogo, que é o Bernardo, né? Eu costumo falar que o Bernardo, ele parece que ele tem olho em todos os lados da cabeça, é um jogador que consegue sair de pressão nas costas, consegue com um toque clarear a jogada. O PP é já um meia atacante, um meia mais com condução, né? Que precisa carregar mais a bola. Também acredito que o PP tem uma característica, tem uma facilidade de fazer tanto 8 quanto 10, né? Porque ele tem um perfil físico, né? Uma mudança de direção muito interessante. Inclusive, se vocês pararem para dar uma olhada no último jogo da semifinal, a troca que eu fiz quando eu tiro o Kenai e o Enzo Boer foi trazer o PP Sim. para 8, porque ele tem muita facilidade para buscar a bola
do 5, muita facilidade para buscar a bola dos pés do zagueiro ali, porque ele consegue dominar essa parte do campo. E coloquei o Bernardo de meia, então eu consigo jogar com esses dois, um na 8, o outro na 10. Então são uma característica, os dois jogadores jogam no meio, mas entregam algumas coisas diferentes. Acho que eu respondi. Bem respondido. E, inclusive, o PP, várias vezes, ele faz a primeira construção, né, do seu time. Ele vai buscar a bola, como você falou, lá perto dos zagueiros e começa a jogada, né? Muitas vezes ele faz essa função. Não sei se é sempre você que pede ou é por também característica dele. Tipo, É. de gostar muito de fazer Na isso. verdade, é aquilo que eu falo, né? Por exemplo, se o nosso zagueiro está sendo pressionado e precisa uma linha de passe de desmarque muito rápida, ele pode descer. Mas daqui a pouco o nosso zagueiro está com bola sem pressão. Não é interessante ele receber essa bola no pé do zagueiro, porque ele não cria vantagem, entendeu? Então é a autonomia que eu dou para ele perceber, e isso ele vem melhorando, né? Às vezes ele consegue receber nas costas dos volantes, às vezes ele consegue receber nas costas dos atacantes ali quando ele tá na 8 que tá sendo pressionado. Então ele tá melhorando esse entendimento de jogo dele. Inclusive ele teve uma excelente jogada, né, que ele rouba numa pressão, ele rouba do Gilberto e entra com ela Quase na faz o gol. diagonal, quase faz o gol. Então é totalmente mérito dele, né? O que eu preciso só é ajustar nele, o momento, falar para ele entender o momento de tomar as melhores decisões. E para finalizar, a última é do Matheus Mendes, que ele pergunta sobre aquela famigerada entrevista recente do Gil. Como é que você recebeu isso? Como é que foi essa sensação de te ter visto? Para quem não sabe, eu vou explicar, né? A entrevista que o Gil dá à Record, se não estou enganado, falando que rolou trairagem com ele no final da passagem dele. Como é que você recebeu isso, cara? Ah, cara, a gente respeita, né? Cada um tem a sua opinião, né? Eu tenho uma relação muito boa com o Gil. Em relação, eu trabalhava diretamente ali com algumas coisas, alguns complementos de zagueiro, né? Então, assim, o momento que ele estava já no final ali da carreira, ali, não sabia se ele estava com um problema particular, ficou afastado, depois ele veio, jogou alguns jogos, talvez ele criou a expectativa de jogar aquele jogo do Vasco, acabou não jogando, né? E aí é a opinião dele, né? A gente tem que respeitar a opinião dele, a gente sempre foi muito verdadeiro com ele, sempre foi muito verdadeiro em algumas coisas, né? Faz parte, a gente como comissão técnica precisa tomar algumas decisões, né? No caso lá, o Kleber como treinador, ele precisou tomar algumas decisões, e a partir do momento que ele toma as decisões, nós estamos juntos, né? Mas a gente sempre procurou sempre ser muito leal com todos os jogadores, não tivemos problema com nenhum, né? Infelizmente acontece, ele tem o direito dele de falar, a gente sabe que a gente foi totalmente verdadeiro com todas as situações que poderia acontecer, e vida que segue. É isso, é isso. Então, Vini, para finalizar aqui, se você quiser deixar algum recado pro torcedor, antes da gente encerrar, sobre a final, que ainda vai acontecer de novo, estamos gravando antes, fica à vontade, por favor, o espaço é seu. Se quiser divulgar também suas redes sociais, qualquer coisa, aí o espaço é seu, por favor. Primeiro, nação santista, estou muito feliz aqui no comando da categoria sub-20. Pode esperar da categoria sub-20 muito comprometimento, muita intensidade, muita entrega, muito um DNA ofensivo, né? Acredito muito nisso, que é o DNA do Santos, tá? Estamos na final do Campeonato Paulista Sub-20. Conto com a presença de todos os torcedores que conseguiram vir nesse primeiro confronto da final. O primeiro jogo vai ser em casa, não sabemos ainda onde vai ser. O segundo jogo nós vamos decidir na casa do adversário, mas eu conto com essa energia positiva para que a gente consiga o nosso objetivo principal, que é levantar o caneco, tá certo? Minhas redes sociais, Vini Marques, tá certo? E pode sempre contar comigo aí no que precisar, porque eu quero honrar o manto do peixe. Então, é isso. Obrigado, Vini. Beleza? Grande entrevista aqui, grande papo com o Vini. Agradecer só ele ter aceitado esse convite, agradecer a assessoria do Santos que disponibilizou o espaço aqui. De novo, aqui no vestiário da Vila, com essa bela imagem do Rei Pelé atrás. E a gente vai ficando por aqui. Antes de ir embora, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal. E de novo, até não tá marcado ainda essa final, mas se de repente quando for ao ar a entrevista já tiver saído, eu coloco na descrição e tal, pra gente poder lotar a Vila e fazer uma festa, igual foi no último título aqui em 2022, é bom lembrar, o Santos foi campeão naquela ocasião contra o Corinthians, dessa vez contra outro rival, o São Paulo, quem sabe a gente repete a dose. Fechou? Até a próxima, pessoal. Valeu!